Olá, meus ilustres. Então vamos começar a nossa aula de filosofia desta semana. Na semana passada, ou na aula passada, nós tivemos a nossa aula onde nós trabalhamos, concluímos a questão da liberdade, né? Vendo um princípio da liberdade e a autonomia, onde nós abordamos os conceitos de livre-arbítrio, conceito de libertarismo ou determinismo, e ao mesmo tempo nós abordamos também a questão da liberdade condicionada. Tá? Hoje, nosso tema, nós vamos estar entrando numa abordagem do indivíduo especificamente. O tema vai ser tornar-se indivíduo, como está na apostila de vocês. A habilidade que nós vamos estar abordando nessa nossa aula vai ser identificar as subjetividades como resultado de uma construção social. Né? E o tema nosso, tornar-se indivíduo. Eu coloquei essa ilustração aqui para nós percebermos a evolução humana, né, do australopiteco até o homem da informática que nós temos, né, do homo faber, aqui, o homem que constrói, ao da tecnologia, né, onde nós estamos nesse sentido. Todo ser humano tem uma pergunta que sempre o acompanha, que é: da onde eu vim, para onde eu vou, mas mais especificamente, quem sou eu? Quem é o ser humano? Então, essa pergunta, quem sou eu, é o que vai nortear um pouco hoje a nossa reflexão. Né? Paul Ricoeur, que é um dos filósofos que nós vamos abordar, ele vai definir a ideia do eu, né, como uma ipseidade, ou seja, como alguém que que é único, que é tranquilo. Então, a ipseidade, ou o indivíduo, enquanto um ser único, é o que nós vamos analisar. Então, na realidade, o que nós vamos ver nessa questão da ipseidade? É exatamente este ângulo aqui, eu. Quem sou eu? Quem é esse eu? Então, é nesse sentido que nós vamos abordar, esse eu enquanto indivíduo. O indivíduo, ele é visto da seguinte maneira numa questão conceitual dentro dos dicionários, né? O indivíduo é um ser humano, ou seja, uma pessoa considerada de modo isolado. Isso aqui é um ponto importante. Ele é isolado da sua comunidade ou de uma sociedade ou da coletividade, ou seja, é a pessoa por ela mesma, né? Todos nós somos indivíduos, mas nós não somos conhecidos como indivíduos, nós somos conhecidos como pessoas porque nós agimos com a sociedade ou na sociedade. O que nós podemos considerar um indivíduo por excelência é se você pega uma criança, um recém-nascido, um bebê, porque ele depende totalmente que outros façam as coisas para ele, e ele é um indivíduo especial, ele tem toda uma proteção que se coloca, né? O indivíduo é o ser que faz parte da espécie humana, o homem, né? Ou os homens, como queiram. É um ser único de uma espécie, ser que se distingue dos demais. Então, esse é um ponto importante. Somos humanos, somos indivíduos. Isso basta? Não. Todos nós já fomos bonitinhos uma vez na vida. Até esta figura que vos fala, um dia já foi uma criança lindinha, assim, ó, bem bonitinho, né? Por sermos humanos, ou seja, nós nascemos humanos e por isso nós temos nossa individualidade. Então, cada um de nós tem uma peculiaridade, né? Tem um que tem um sorriso, tem um que tem um furinho na bochecha, tem queixo, ou seja, cada um tem a sua particularidade, a sua exclusividade. O Rousseau, ele vai trabalhar isso como uma questão de direitos naturais, ou seja, são diferenças que nós temos, mas são diferenças naturais, mas, ou seja, segundo Paul Ricoeur, é o que vai nos dar a nossa identidade, a nossa identificação, ou a ipseidade, como eu já estava comentando com vocês. Só que nós não conhecemos o indivíduo pelo indivíduo. Esse indivíduo, ele está na sociedade. Ele nasce numa sociedade. Ele nasce numa família que tem tradições, que tem crenças, que tem uma série de situações que vai envolver essa criança, esse indivíduo. A vida do indivíduo é condicionada por práticas sociais que existiam antes do seu nascimento. Tá? Então, ou seja, já tem aquilo que já é pré-determinado, vamos assim dizer. Não pré-determinado
mas podemos dizer que o indivíduo já vai ser praticamente colocado dentro de um determinado padrão. Nós somos seres, nós somos um ser capaz de interagir, né, com outros seres, seja com outros seres humanos ou com o próprio ecossistema de uma maneira geral, transformando o meio no qual nós vivemos. Meus ilustres, quando nós falamos do indivíduo em si, o que nós estamos com ele em mente? Então, ou seja, o indivíduo é um humano. Esse humano, no certo sentido, que a gente reconhece como indivíduo, ele tem um corpo. Tá? Quando vocês olham para a questão do César, vocês já imaginam, né? Um professor careca, barbudinho, né? Professor, ou seja, ocupa um determinado espaço, magro, tem o pescocinho torto e assim por diante. Quando você é colocado ou é visualizado, você é visualizado pelo corpo que você tem, né? O que não deixa, você não deixa de ser indivíduo, mas você é visível a partir do corpo. Quando esse corpo ele está numa sociedade, por exemplo, como eu falei, eu sou, geralmente vocês me conhecem como que? O professor César. Então, quando nós olhamos o título, ou aquilo que o lugar que nós ocupamos, significa que esse corpo ele ocupa um lugar na sociedade. Não é? Então, o indivíduo tem um corpo, o corpo faz parte da sociedade. O Michel de Foucault ele vai dizer que a sociedade, no certo sentido, ela faz uma domesticação nos corpos, ou seja, ela padroniza, os corpos têm que agir dessa maneira. Um exemplo bem nítido e até meio que banal nesse ponto. Lembra o ano passado estava sendo discutido, menino usa azul, menina usa rosa. É como um padrão. E ele era colocado de tal maneira, isso deve ser colocado, é assim que deve ser. Ou seja, é uma sociedade domesticando o corpo. Então a gente pode dizer que há essa possibilidade da sociedade domesticar um corpo. Ou seja, ela padroniza do jeito que quer, do jeito que melhor lhe convém. Então isso é um ponto que nós temos que ter em mente. E como que pode acontecer isso? Porque nós fazemos parte da sociedade. Eu posso rejeitar essa domesticação? Posso, a gente vai ver no próximo slide. Mas, normalmente, no lugar onde eu nasço, eu acabo me padronizando ou me domesticando o meu corpo. Por exemplo, se você nasce numa comunidade onde todos são religiosos, assim, uma religiosidade bem rígida, né? A maneira com que as pessoas se vestem, a maneira com que as pessoas se comportam, ela já vai determinar, o corpo já determina. É só você olhar para os seus colegas de sala. Conforme você vai vendo o corpo, ou seja, a maneira com que eles se apresentam, com que eles falam, com que eles se vestem, você já revela um pouquinho do que ele é, ou do que ele foi domesticado, ou seja, como que ele foi socializado dentro desse processo. Né? Se você tem, assim como eu coloquei, que tem alguém que nasce dentro de uma comunidade religiosa, se você pegar alguém que mora numa comunidade onde há ausência de pai, ausência de mãe, onde você tem uma questão de criminalidade ou a questão de um crime paralelo, né? um comando paralelo que faz um outro tipo de visão, eles também acabam domesticando os corpos. Aparentemente se diz, nós somos livres, somos despojados. Não, vocês foram domesticados da mesma maneira. Todo mundo segue o mesmo padrão, né? E aí é a hora que você vai entrando numa questão de modismo, que nós vamos ver na nossa próxima aula, né? Então, nós somos indivíduos que temos um corpo, esse corpo é reconhecido na sociedade. Porém, para a sociedade aceitar esse corpo, ela domestica esse corpo, né? E esse corpo é aquele que vai buscar os direitos do indivíduo. Tá? Aqui eu gostaria de fazer um aporte para vocês, um pouco simplista, mas que vale a pena a gente analisar um pouco nesse sentido. Vamos pensar num caso de um suicídio. Né? O suicídio seria quando a pessoa em si, ela perdeu o significado de quem ela é, ou perdeu um significante do mundo no qual ela está. Ou seja, é um indivíduo que ocupa um corpo que está numa sociedade. Porém, a sociedade o anulou, ou seja, a sociedade já o matou.
né? Porque é gordo, porque é negro, porque não sabe falar, porque é tímido, ou seja, uma série de características, de padrões que a sociedade não aceita, né? Então, ou seja, a sociedade acaba matando aquele membro social. E quando essa sociedade mata, às vezes também acaba através do bullying ou de outras dimensões, também acaba matando o corpo, ou seja, aquilo com que eu reconheço. São pessoas que acabam usando vestimenta que encobre quem eles são pessoas que acabam ocultando ou tentando esconder o corpo que tem. Então, a partir do momento que a sociedade está morta, né, já o matou, o corpo também já foi anulado, só acaba uma última coisa a fazer: matar o indivíduo. E aí ele se suicida. Então, é um processo que vai se caminhando de falta de existência. Então, o suicídio não pode se dizer, é uma pessoa que você matou. Não, teve todo um processo de morte que teve até que chegou o momento que o indivíduo acabou tirando a sua própria vida, a sua própria existência. O indivíduo, ele vive em sociedade. Então, quando nós pensamos o indivíduo dentro dessa concepção de sociedade, meus ilustres, a gente tem que ver que é um caminho. Então, nesse caminhar do indivíduo dentro da sociedade, ele tem um processo, né, que ele participa, ou seja, ele participa de dois processos: o processo de socialização e o processo de formação da sua identidade, ou seja, aonde você vai se definindo enquanto pessoa. Então, isto aqui é um ponto importante. Tá? Quem vai dar essa formação nossa, nos dá esse aporte da nossa identidade? Um primeiro ponto, a família. Tá? Por mais que a gente queira, a gente fala, mas o meu pai é isso ou aquilo, tá, ele vai passar o padrão para você, a sua mãe vai passar o padrão para você, e quando você menos imaginar, quando você for pai ou mãe, você vai estar agindo como eles agiram com você. Né? Então, ou seja, nós fomos formados, e quando nós pensamos a ideia de formar, gente, pensa aí, literalmente, forma de bolo lá, tá? É uma forma, você coloca o ingrediente ali dentro para que saia daquele jeitinho. E quando nós falamos de formação da identidade, nós também estamos querendo mais ou menos colocar nesse sentido. É um ser humano que vai ser deste jeito, né? Só que junto com o processo de identidade, nós também temos nosso processo de socialização. Eu nasci numa família, faço parte de uma família, mas conforme eu vou começando a ter consciência, eu percebo que eu faço parte de um bairro, né? E o bairro é bem maior do que a minha família. Então a gente já passa a ter uma ideia. Quando vai atingindo uma certa idade, né, em torno de 4 anos, hoje até mais cedo, que é com a questão da creche, a gente vai para a escola. Às vezes você tem a sorte de cair numa escola que é no seu bairro, né? Só que às vezes não. Às vezes a sua escola é uma escola mais ampla, que pega diversos bairros. Então você vai ter uma experiência de que existe uma cidade, né? Então aí você já vai vendo uma certa diferença, né? Às vezes bastante grande. Eu lembro de quando eu era coordenador aí no Afonso Vergueiro, quando eu acolhia os alunos que vinham para o 6º ano. Talvez até alguns de vocês tenham sido acolhidos por mim quando vocês vinham do 6º ano. Às vezes você olhava que as crianças que vinham lá do IP, que vinham lá do Itinga, do parque, acostumado com uma escola pequena, que é o Suzana Walter, né, com 5, 6 salas, de repente vai parar num prédio com 18 salas, com um prédio enorme, onde eles têm que sair de uma sala para outra. Então é uma bagunça muito generalizada, né? Mas isso faz parte do processo de socialização e de você se reconhecer enquanto ser humano, né? Ou seja, você vai crescendo, você vai tendo desafios. Uma outra coisa que ajuda você a se socializar, né, e também na própria questão da identidade, é a religião como um todo, né? Então, a sua família ela tem uma religião, só que essa religião ela também é dentro de um contexto, né? Se você tem uma família, imaginemos que você tem uma família judaica, né? E você mora num bairro cristão, automaticamente você vai sendo forçado a ser cristão. É um exemplo simples, mas a gente vai aceitando aquilo que tem na sociedade. E quando nós fazemos parte de todo esse processo, nós
ocupamos um determinado espaço geográfico e passamos a respeitar um determinado governo. Então, ou seja, o Estado também influencia com as suas leis, com a sua maneira de ser. Por exemplo, vocês estão tendo aula, né? Vocês estão aprendendo o que vocês querem? Não, vocês estão aprendendo aquilo que o Estado determinou que é importante para vocês terem, né? Que vocês aprenderem, porque vocês vivem dentro de uma sociedade. Vocês não perdem a sua individualidade, mas vocês estão dentro da sociedade. Aqui, gente, nós vamos concluir a nossa reflexão. Tá? Nós somos indivíduos, né? A sociedade interfere na formação do indivíduo, né? Domesticando os corpos, segundo Foucault. O ano passado se deve ter abordado em sociologia a questão do princípio de Max Weber, onde vai colocar que o cidadão forma a sociedade forma o cidadão, forma o indivíduo. Tá? Essa é uma concepção do Max Weber. Aqui nós já estamos vendo a questão do Michel de Foucault, que ele parte dessa ideia de que os corpos são domesticados, né? Se você gostou da ideia e quiser abordar, isso ele trabalha no seu livro Vigiar e Punir. Tá? É um livro bastante interessante. Quando nós pensamos essa questão da domesticação, ou seja, diante da domesticação que a sociedade nos impõe, cabe ao indivíduo, e portanto o indivíduo enquanto pessoa, aceitar e se acomodar. Ou seja, aceita e age dessa maneira. Tá? Então, eu tenho que casar com essa idade, eu tenho que fazer isso, e você aceita e toca a vida. É errado? Não. É uma maneira de você se aceitar enquanto indivíduo e se aceitar na sociedade. Tá? Porém, você também, diante da domesticação, você pode questionar aquele padrão que está sendo colocado. E quando você questiona, você se constrói enquanto indivíduo. Lógico, é simples? Não. O aceitar e acomodar é mais simples. Mas o se construir, o questionar a maneira com que estão impondo para você, que estão te questionando, que estão te colocando, ela é importante. Quando você faz um questionamento e você altera um padrão, então você acaba construindo um novo padrão, né? Ou seja, você passa a alterar os padrões de domesticação. E se esse padrão de domesticação que você alterou, ele passa a ser usado como modelo, ou seja, novamente a sociedade se apropriou da alteração que você fez e começa a domesticar pessoas igual o padrão que você determinou, né? Quando nós vimos a questão da liberdade, meus ilustres, entra um ponto que é importantíssimo, né? A liberdade é uma construção permanente. E é aí que a gente conclui essa nossa reflexão. Tá? A pessoa, o indivíduo em sociedade, está em transformação e construção em toda a sua existência. Eu tenho 51 anos de idade. Acabou a minha construção? Acabou o ser humano que eu sou? Não. Lógico, eu posso, de repente, acomodar, né? Aceitar, já sou professor, então eu chegar lá na sala de aula, dar aula ou não dar aula, meu salário vai sair do mesmo jeito, se a pessoa quiser fazer bagunça, faz, ou seja, vou levando a vida? Pode ser. Aí, realmente, você não vai ter mais transformação, porque você acomodou-se, né? Mas, porém, se você busca sentido para o seu viver e sentido para aquilo que você está em transformação, né? Então, você busca essa transformação e essa construção da sua personalidade, né? Lógico, é mais difícil um indivíduo na minha idade, na idade dos pais de vocês, mudar alguns padrões? Não, porque ele já fez opções de alguns padrões, ele já fez algumas desconstruções. Então, ele já está num outro padrão. É mais difícil, mas é possível? É, e isso acontece com uma certa insistência, ou seja, isso acontece com uma certa velocidade. Então, todo ser humano que não aceita a domesticação, ele está em transformação e em construção da sua própria existência. Meus ilustres, para nós concluirmos a nossa atividade, a nossa reflexão, eu quero que vocês façam para mim uma produção textual. Tá? Eu coloco aqui uma construção de um texto, de uma reflexão, sem um gênero literário específico. Tá? Então, não estou especificando se é uma dissertação, se é um artigo de opinião.
eu estou deixando livre para você fazer uma reflexão. O que eu quero que você desenvolva nessa atividade? Uma reflexão, que você pense sobre esse tema. A sociedade interfere na formação dos indivíduos? Lógico que você vai tomar um partido, sim ou não, mas isso é o suficiente? Você vai ter que defender uma opinião? Não especificamente, você vai escolher um ponto pelo qual você vai fazer uma reflexão, mas você não precisa seguir as características do gênero artigo de opinião. Tá? Então você vai refletir sobre essa questão. Ela influencia, não influencia? Como que você vê? Você pode colocar as experiências que você passa por ela, ou se quiser entrevistar alguém e colocar a entrevista sem problema. E eu coloco como um texto norteador, ou seja, que vai como base de apoio para vocês, a letra da música Faroeste Caboclo, do Legião Urbana. Ela vai estar em anexo para vocês. Aí vocês podem ouvir a música e fazendo a leitura, como nós fizemos em sala de aula, ouvindo o Gabriel Pensador, e aí vocês têm uma noção do que vão fazer. Vocês fazem essa produção de texto e me mandam. Aqueles que têm acesso ao Crescum postam lá no Crescum. Quem não tem, manda no meu e-mail aí, filocesar@gmail.com, tá ok? Meus ilustres, bom trabalho para vocês, espero que possa ajudar. Qualquer coisa me chame no WhatsApp e tem o nosso plantão de dúvida lá no horário estabelecido no chat do aplicativo do Centro de Mídia. Meus ilustres, bom trabalho, tchau, até a próxima aula.